Deixa eu ver se eu acerto. Você ama muito alguém ou algum grupo de pessoas específico? Sua família, seus amigos, mas será que você ama essas pessoas igual Paulo amava os romanos? Pois muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esse é o nosso segundo vídeo e hoje a gente vai analisar os versos de 8 a 15 do primeiro capítulo do livro, onde a gente vai descobrir como Paulo amava os romanos, como ele se dedicava a esses crentes que estavam na cidade de Roma. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, então você precisa acompanhar esse vídeo. Eu já faço um pedido para você, provavelmente eu estou postando esse vídeo ou no canal da nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer em Resende, ou no meu próprio canal. Então, se você não for inscrito no canal da igreja, o link está aqui na descrição aqui embaixo, você pode acompanhar, se inscrever no canal da nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer em Resende, ou você pode também se inscrever no meu canal para acompanhar mais vídeos como esse. Tem muitos vídeos pela frente e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ter a possibilidade, a oportunidade então de receber notificações. Então se inscreve no canal e curte o vídeo se você gostou do conteúdo. Vamos pro vídeo? Então nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler do verso 8 ao verso 15. Romanos, capítulo 1, de 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós falamos, nós vimos por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, depois de muitos anos pregando na bacia no Mediterrâneo, e ele tinha colocado os olhos na Espanha, que era um campo onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Então ele planeja chegar até a Espanha. E no caminho para a Espanha está exatamente a Igreja de Roma, que ele não havia fundado, mas na qual havia muitos conhecidos. Paulo não era oficialmente conhecido da Igreja de Roma, embora ele tivesse amigos lá. E o plano de Paulo era terminar um projeto que ele havia começado àquela altura, que era ir até Jerusalém, levar uma oferta que ele havia levantado entre os cristãos, para os cristãos pobres da Judéia, e de Jerusalém ele pegaria um navio para ir para Roma, onde ele pretendia passar alguns tempos com os cristãos de Roma e de lá ser enviado por eles para a Espanha, onde Paulo pretendia pregar o evangelho naquela região. Acontece que, como eu disse, ele não era conhecido oficialmente da igreja e corriam boatos a respeito do apóstolo Paulo em Roma, especialmente por conta da grande comunidade de judeus que havia na cidade. Os judeus, desde o início, eles perseguiram o apóstolo Paulo. E a fama de Paulo entre a comunidade judaica era de alguém que havia apostatado do judaísmo, abandonado a sua religião, havia traído a religião dos seus pais, havia negado Moisés, falava contra o templo, falava contra a lei de Deus, obrigavam os judeus a não mais circuncidar os seus filhos. Ele dizia que Israel não era mais o povo de Deus. Havia muita fofoca, muita crítica acontecendo entre os judeus a respeito do apóstolo Paulo. Então ele sabe que quando ele chegasse em Roma, ele haveria de enfrentar opositores, devido à quantidade de judeus que haviam lá em Roma e ao fato de que a igreja de Roma era também composta de judeus. Então ele resolve escrever essa carta que nós conhecemos como a Carta aos Romanos, a caminho de Jerusalém,
mas com os olhos voltados para Roma, onde ele explica o evangelho que ele prega, ele responde já algumas das críticas que ele sabe que ele vai receber, e ele aproveita para tratar de alguns assuntos pastorais que ele sabia que a igreja de Roma precisava, como por exemplo o relacionamento entre judeus e gentios. Ele começa a carta dele falando a respeito de si mesmo, a respeito do evangelho que ele prega, como nós vimos na última mensagem. Ele fala que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Ele fala que é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas de Israel e que está sendo cumprido agora na pessoa de Jesus. E o evangelho é a respeito disso, é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus feito homem entre nós. E ele fala que esse evangelho tem que ser pregado em todo mundo, e ele quer que esse evangelho seja pregado em todo mundo, por isso que ele quer ir até Roma e depois de lá ir para a Espanha. Aqui na sequência do verso 8 ao 15, tudo isso que eu falei foi do verso 1 ao verso 7. Então, na sequência agora do verso 8 ao verso 15, Paulo vai falar do grande amor que ele sente, que ele tem pelos cristãos de Roma. E ele fala do desejo que ele tem em visitá-los, dos seus planos de estar com eles. E ao fazer isso, Paulo revela um coração amoroso, pastoral, preocupado, e nos dá acesso ao espírito daquele que é ou que foi o maior missionário de todos os tempos do cristianismo, o apóstolo Paulo. E hoje eu queria ver com vocês esse amor que o apóstolo Paulo tinha pelas pessoas, e que está demonstrado no fato de que ele orava constantemente por eles, e o desejo que Paulo tinha de ter comunhão com eles. E mostra ainda que Paulo se sentia devedor a eles por pregar o evangelho. Então o meu alvo ao fazer essa exposição é que a gente consiga aprender com o apóstolo Paulo o que é ser crente, o que significa ser um crente piedoso, o que significa ser alguém de fato comprometido com o evangelho. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo ele abre a janela do seu coração, ele mostra o seu interior completamente. E nós conseguimos ver como é um coração de um homem temente a Deus, um homem completamente comprometido com o evangelho de Jesus. E fazendo isso, nossa expectativa é de que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso próprio coração. E usando Paulo como exemplo, também nos oriente, nos corrija, nos conforte, nos encoraja a viver uma vida que sirva a Deus com tal intensidade como o apóstolo Paulo. Vamos ver então, em primeiro lugar, como Paulo os amava, revelado nas orações que Paulo oferecia por eles. Está aí no verso 8 até o verso 10. Verso 8. Primeiramente, como coisa principal, como prioridade, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Mesmo que Paulo não tenha fundado a igreja de Roma, e mesmo que outras pessoas fossem líderes da igreja de Roma, Paulo agradecia a Deus, porque a igreja de Roma era uma igreja que crescia, era uma igreja que ela tinha se espalhado, cuja fé havia se espalhado pelo mundo todo, em parte porque todos os caminhos levavam a Roma. Realmente, muitas pessoas iam a Roma, que era a capital do império, e conheciam o evangelho através de Roma e saíam para outros lugares levando esse evangelho. A obra missionária da igreja de Roma, ela era conhecida já. A fé daqueles irmãos já era propagada em todo o Império Romano. Paulo todo dia agradecia dizendo: Senhor, muito obrigado pela igreja lá de Roma. Muito obrigado porque aquela igreja está crescendo. Muito obrigado porque não foi eu que plantei a igreja, não sou eu que sou o líder da igreja, eu não estou recebendo glória alguma, mas eu te agradeço, Deus, porque o meu interesse não é que eu seja glorificado, mas que o evangelho cresça e que aquela igreja cresça. E aquela igreja está crescendo, são outros pastores, são outros líderes, não foi eu que fundei, mas é o teu evangelho. Vocês conseguem perceber como Paulo agradece todos os dias a Deus por uma igreja que não foi ele que plantou, ovelhas que não eram suas, um trabalho que ele não liderou, frutos que ele não procurou. A gente mal consegue agradecer a Deus por aquilo que ele está fazendo na nossa própria vida, muito menos se alegrar quando outras igrejas, outros irmãos estão avançando espiritualmente e levando o evangelho ao mundo inteiro. Meus irmãos, o coração de Paulo aqui é o coração que nós deveríamos ter, o amor que nós deveríamos ter pelo reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a nossa igreja, maior do que a nossa denominação. Deus ele tem muitas pessoas
que precisam ouvir do Evangelho. Há milhares, milhões de cristãos em todos os lugares que creem no Senhor Jesus como você crê, como eu creio. Nós temos que nos alegrar com esse fato, com o progresso do Evangelho, ainda que não seja da nossa denominação. Mas aonde o verdadeiro Evangelho está sendo ensinado, a gente precisa se ajoelhar diante de Deus e agradecer. Primeiramente, antes de mais nada, antes de agradecer por mim, porque o teu Evangelho está se expandindo e está crescendo no mundo. Essa é a razão pela qual a igreja, desde o início, foi chamada pelos teólogos de católica e universal. Infelizmente, a igreja de Roma, mais tarde, ela vai pegar o termo católica, né, para ela. Mas um dos atributos da igreja é que ela é católica. Católica significa simplesmente que ela é do tamanho do mundo, ela se estende pelo mundo. A fé é universal, é de todas as raças, é de todos os povos e não somente nossa. Então, alegrar-se pelo avanço do reino de Deus, pela propagação da semente em todo o mundo, isso estava no coração do apóstolo Paulo e mostrava como ele de fato amava aqueles irmãos que estavam em Roma. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Os pastores deveriam desenvolver mais esse espírito. Há muita concorrência, às vezes, muita competição. Um pastor estar alegre pelo sucesso do outro precisa de fato ser um pastor crente, para se alegrar com o sucesso de outros pastores. E aqui nós vemos na palavra um pastor alegre pelo sucesso do pastor de Roma, apóstolo Paulo, dando graças a Deus por isso. Nós deveríamos ter o mesmo espírito entre nós que somos líderes, né, de organizações, de igrejas. Paulo coloca isso como prioridade, né, como eu já falei, e note que ele fala que ele dá graça ao seu Deus. Isso revela a intimidade dele, o intenso desenvolvimento pessoal dele com Deus. Deus para Paulo não era uma divindade distante, ele pode se referir a Deus falando ele é o meu Deus. E essa expressãozinha curta traz um mundo de significado. Revela essa relação pessoal intensa do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer: esse é o meu Deus, com quem eu tenho relacionamento. E ele também diz no verso 8 que essa ação de graças é mediante a Jesus Cristo. Porque somente através de Jesus Cristo nós podemos chamar Deus de nosso. Senão ele não é o nosso Deus. Ele é somente o Deus, criador do universo, juiz de todos, e irá nos julgar mediante a sua lei, mas mediante Jesus Cristo nós podemos dizer: ele é o meu Deus, com quem eu tenho relacionamento pessoal, constante, diário e profundo. Uma ironia aqui, né? Paulo ele está agradecendo porque a fé da igreja de Roma é proclamada em todo o mundo. Se Paulo fosse escrever uma carta aos romanos hoje, ele escreveria uma carta contra os romanos. E não aos romanos, mas contra os romanos. Infelizmente, através da história, a igreja de Roma, elogiada aqui pelo apóstolo Paulo, ela se desviou dos caminhos de Deus, especialmente durante a Idade Média. Ela deu origem a uma religião que se propõe cristã, mas que pouco preserva do cristianismo original, como Paulo defende aqui nessa carta. Pouco hoje apresenta desse cristianismo original, que é uma pena. Carecendo, né, de uma reforma que já aconteceu no século XVI e mais outras e outras, né, que mostra que situações podem mudar. E mesmo igrejas que recebem aprovação podem ser reprovadas futuramente. Por exemplo, a igreja que recebeu a carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde se encontra contido o verdadeiro evangelho de Deus, um tempo ela apostatou e se desviou do santo caminho e da reta doutrina. Daí a necessidade, então, da gente cuidar daquilo que a gente tem. E sempre estarmos alerta, porque o nosso coração é tremendamente enganoso. Paulo amava aqueles irmãos, orava por eles, agradecia por eles, intercedia por eles. Verso 9. Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui já é fantástico, né? Já é demais, né? A gente agradecer a Deus pelas ovelhas de outro pastor já é um passo grande. Agora, você interceder todos os dias por elas, realmente tem que ser crente. É como se Paulo estivesse falando: Deus, eu te agradeço pelas ovelhas do pastor fulano de tal. Eu quero te pedir por cada uma delas, que o Senhor abençoe elas, que elas cresçam livre do mal. Paulo nem conhecia esse pessoal. Mas diariamente, incessantemente, ele fazia menção dos crentes de Roma em suas orações. O problema é que a gente nem ora, né? Então, quanto mais orar desse jeito.
Se orar para a gente já é difícil, imagina orar desse jeito. O que mostra o amor de Paulo por essas pessoas, pelos romanos. Mostra o que é um verdadeiro crente, né, comprometido com o Evangelho. Alguém que vive intensamente o Evangelho, se alegra quando ele prospera, ora pelos outros, ora pelo progresso dos outros, ele fica feliz quando o outro é exaltado. Aqui nós estamos olhando para o coração de um verdadeiro crente. Alguém completamente comprometido com a palavra de Deus. Olha o que ele vai falar a respeito dessa oração. Primeiro, ele fazia isso constantemente, aí no verso 9, incessantemente faço menção de vós, e ele invoca a Deus como testemunha dele. O que pode parecer uma coisa que os romanos iam dizer, Paulo, duvido. Os romanos iam falar, duvido que você faz isso. Você nem conhece a gente, não acredito que você ora pela gente. Mas Paulo fala assim, Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha. Porque Paulo sabia que só podia chamar como testemunha Deus. Né? Só Deus conhece a vida de oração de alguém. Então ele chama Deus como testemunha, porque parece incrível que ele desse graças pelos romanos e que orava por eles todos os dias. Se você for olhar as outras cartas de Paulo, ele orava todos os dias pelos Colossenses, pelos Filipenses, pelos Tessalonicenses, em todas essas cartas ele diz incessantemente, eu lembro de vocês. Era um homem de oração, um homem que amava o povo de Deus, que tinha um interesse genuíno no povo de Deus. Note como ele se refere a Deus aqui. Eu chamo Deus como testemunha, o Deus a quem eu sirvo. A palavra servir aqui é de onde vem a palavra, significa serviço religioso. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte, esse Deus que é o meu Deus, a quem eu sirvo como um sacerdote, é isso que quer dizer, a quem eu ministro todos os dias, a quem eu me achego para servir, para oferecer louvores, e o meu coração e a minha vida. O Deus a quem eu sirvo, e ele fala, eu sirvo em espírito. Talvez ele tenha dito isso de propósito para contrastar com o judaísmo e suas exigências externas, né? O legalismo judaico, ou para contrastar com a religião dos romanos, que é muito ritualista, né? Paulo está dizendo aqui que o serviço que ele presta ao Deus deles é o serviço que ele presta com o seu interior, portanto não é algo de fachada, dissimulado, para que as outras pessoas vejam, mas é algo que parte do seu coração. Esse é o verdadeiro cristianismo, porque ele vem de dentro. Você serve a Deus no seu espírito. É claro que isso vai mudar a sua vida, porque vem a partir do coração. É lá no coração, na alma, no espírito, onde está a sede das nossas afeições religiosas. E é lá que Deus se entroniza, né? Onde o Espírito Santo habita. É do nosso coração que nós servimos a Deus. Os atos religiosos externos, como participar de um culto, levantar para cantar, trazer dízimos e ofertas ao Senhor, ou participar da confissão pública, essas coisas são boas e necessárias, mas elas não fazem de nós cristãos. Isso precisa vir do nosso espírito. E o apóstolo Paulo então acrescenta no evangelho do seu filho, mais uma vez dizendo que isso só é possível mediante as boas notícias do Filho de Deus. Porque sem ele nós não teríamos como acessar a presença de Deus. E diante de Deus, servi-lo e honrá-lo, glorificá-lo, e nos entregar a nós mesmos a Ele e orar, interceder, só no Evangelho de Cristo que nós podemos chegar ao verdadeiro Deus. Não há um outro caminho. Não é o caminho da sua religiosidade, não é o caminho das suas obras, não é o caminho da sua moralidade ou de qualquer outra coisa que parta de você, mas é serviço a Deus mediante o Evangelho do Filho dele. Não tem como você fazer de outra forma, não tem outro caminho para nós nos achegarmos a Deus, a não ser através do Evangelho. É esse Deus que o Paulo chama como testemunha. Ele pode dizer, eu sei que parece incrível o que eu estou dizendo, que eu oro por vocês todos os dias, mas o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, ele é testemunha de que todos os dias, quando eu dobro os joelhos para orar, eu lembro de vocês. Roma, centro do império, capital daquele estado poderosíssimo, onde os cristãos estavam sujeitos à perseguição, havia ameaça dos próprios judeus, situação difícil no meio dos pagãos, e ele falava, Senhor, abençoa aqueles irmãos lutando para viver a vida cristã. Paulo fazia isso todos os dias, isso fazia parte do serviço que ele oferecia a Deus. E não somente isso, vai mais. Paulo não somente dava graça por eles, não somente orava por eles, mas Paulo dizia, Deus,
Um dia eu quero visitar esses irmãos. Um dia eu quero estar com eles. Verso 10, olha. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então aqui Paulo está mostrando, ele não é do tipo, eu estou orando para aqueles irmãos, mas eu não quero comunhão, eles lá e eu aqui. O amor de Paulo era tão concreto e real que ele, na verdade, queria estar com aqueles irmãos. Isso mostra uma coisa que provavelmente você descobriu na prática. Você quer estar com as pessoas por quem você ora. Sabe quando você está orando e de repente te dá vontade de estar com aquela pessoa? Por isso que eu digo, se você precisa perdoar alguém, aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, aquela pessoa que você detesta, comece a orar por ela. Daqui a pouco você vai estar falando para Deus, Deus me dê uma oportunidade de almoçar com essa pessoa. Começa orando por aquela pessoa, pedindo para que Deus a abençoe, para que Deus a faça prosperar, para que ela cresça espiritualmente, para que ela evolua na vida. Peça que Deus de fato abençoe ela, e daqui a pouco você vai reparar que você vai estar falando assim com Deus, Deus, eu queria uma oportunidade de me encontrar com essa pessoa, de fazer uma amizade com ela, eu sei que ela me ofendeu, mas agora que eu comecei a orar por ela, o meu coração se abriu para ela. Você consegue perceber a relação? Paulo começa a orar por essas pessoas, então ele finalmente confessa uma verdade. Irmãos, eu estou orando até para que Deus me dê uma boa ocasião para ir visitar-vos. Eu quero estar com vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. E essa era uma coisa que Paulo já queria há muito tempo. Ele vai dizer isso lá no final da carta, no capítulo 15, verso 23. Ele fala, de longa data eu já venho orando e pedindo para que Deus me dê uma ocasião para ver vocês. Note que Paulo está falando, eu quero ver vocês, eu não quero ir morar com vocês. Né? O plano de Paulo era passar um tempo com aqueles irmãos, ter comunhão com eles e de lá ele ir para a Espanha, para pregar o evangelho lá. Então ele queria uma oportunidade para conhecer os irmãos. Né? Mas ao fazer isso, note no verso 10, que ele diz assim, que ele está suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça uma boa ocasião para visitá-los. Paulo sabia que Deus dominava todas as circunstâncias, de que Deus controla os fatos e a história. Por isso que mesmo que ele tenha desejo de ir a Roma, ele sabe que isso vai depender da vontade de fato de Deus. Por isso que ao orar, ele diz, Deus, se for a tua vontade, ou quando for a tua vontade, abre uma ocasião para que eu possa visitar aqueles irmãos. Paulo é um homem de fé, nós estamos falando de um homem de fé, de um homem que servia a Deus em espírito, de um homem que tinha acesso à presença de Deus. Um homem que era comprometido com Deus e que conhecia a Deus intimamente, e ainda assim ele não se sente tão confiante a ponto de dizer assim, eu decreto que amanhã eu vou para Roma, eu declaro que amanhã estarei em Roma. Ele não faz isso, ele é humilde, porque quanto mais você conhece a Deus, menos arrogante você é. Isso é uma verdade, menos atrevido você vai ser. Nós vemos muitas pessoas atrevidas, né, que dão ordens para Deus, é porque não conhecem a Deus. Né? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai fazer como Paulo. Senhor, se for a tua vontade, eu gostaria de ir a Roma. E não é outro senão Paulo que está dizendo isso. Senhor, se for a tua vontade. Ele se sujeita à vontade de Deus. E agora parece que uma ocasião estava surgindo aqui, né? Porque ele estava de partida, né? No final da terceira viagem dele, ele está de partida para Jerusalém, e lá de Jerusalém ele pretende subir para Roma, pretende que já cumpriu ali os seus trabalhos, né? Ele passou cerca de 15 anos evangelizando o Mediterrâneo, e aí ele olha para a Espanha e fala, é para a Espanha que eu quero ir. Ele pensa, parece que vai dar certo, parece que agora Deus vai abrir para mim uma porta para eu ir para Roma. Mal sabia Paulo que esses planos não se concretizariam. E aqui a gente aprende que não faz mal a gente planejar, né? Paulo fazia planos, mas não saiu exatamente como ele queria. Ele chegou em Jerusalém, é verdade, só que quando ele chegou lá ele foi preso. E no final ele chegou em Roma também, né? 2 anos depois ele chegou em Roma, mas acorrentado como um prisioneiro político. E essa cidade que Paulo tanto amava e tanto queria ver foi o palco da sua morte em 64, quando o imperador Nero mandou cortar, decepar a sua cabeça na Via Ápia. Os planos nem sempre saem como a gente quer, mas não custa nada fazê-los. E falar para Deus, Deus, se for a tua vontade. Paulo queria ir para Roma, mas não foi exatamente como Paulo queria. Aqui vemos, meus irmãos, esse amor de Paulo pelos irmãos, cuja maioria ele não conhecia, de uma igreja que ele não fundou e com quem ele queria de fato ter um tempo
e conhecê-los. Então é dessa forma, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo mostra o amor dele por aqueles irmãos. Mas tem mais. Ele dizia que ele desejava ter comunhão com eles. Os versos 11 a 13, ele fala o seguinte, ele queria ir, né, ministrar para eles. Né? Ele fala, muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele está falando aqui, eu queria ver vocês, eu queria estar com vocês e oferecer a vocês aquilo que Deus me deu. Eu sou um mestre da palavra, eu sou um apóstolo, um pregador, e eu queria confirmar a fé de vocês. Vocês já são cristãos, vocês já aprenderam o evangelho, mas Deus me deu dons, Deus me deu habilidades, eu gostaria de usá-los para abençoar a vida de vocês. E logo em seguida, para os romanos não pensarem que Paulo estava sendo arrogante, né, dizendo que eu vou aí para abençoar, eu vou ensinar e vocês vão aprender. Em seguida ele já diz, né, no verso 12, isso é, ele se explica, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então ele já corrige para não dar uma impressão ruim. Ele não fala assim, olha, eu quero ir aí porque eu quero pregar, eu quero ensinar e vocês vão aprender. Não, não, não. Ele falou, na verdade, eu quero ir aí porque eu quero nos confortar mutuamente. Primeiro com vocês observando a minha fé, observando os meus dons, eu posso ministrar a palavra a vocês e eu me sentindo encorajado com a fé que vocês têm, me sentindo animado, disposto a continuar, vendo a obra de Deus no meio de vocês. Ou seja, Paulo, apesar dele ter chegado àquela estatura, ele nunca se via como tendo chegado a um ponto que ele não podia ser ministrado por uma outra pessoa. Nós nunca chegaremos a um ponto em que nós não precisamos ser ministrados por uma outra pessoa, abençoados por outra pessoa. E não existe alguém tão pobre de dons espiritualmente que não tenha absolutamente nada para dar a outro. Sempre alguém pode se beneficiar da sua presença, da comunhão contigo, passando um tempo com você. Nessa comunhão, Paulo queria fortalecer aqueles irmãos. E ele mesmo queria ser fortalecido para continuar pregando o evangelho por todo mundo. Ele ansiava pela comunhão dos irmãos. Eu não consigo compreender como ainda existem desigrejados. Os desigrejados são pessoas que querem ser crentes, mas eles não querem igreja. Nós vemos aqui que Paulo queria igreja, ele desejava igreja. Se alguém poderia ser desigrejado, era Paulo, que tem um relacionamento com Deus tão profundo, mas ele queria ir para Roma, para ter comunhão com aqueles irmãos que ele nem conhecia. Ele queria participar da vida comunal com eles, ministrar e ser ministrado, confortar e ser confortado. Quando nós insistimos com as pessoas que há necessidade da igreja, a gente não faz isso para ver uma igreja lotada, o banco cheio, a oferta subindo, os números crescendo. A gente fala isso porque a gente sabe que você não pode ser crente se você não tiver a comunhão dos santos. Isso é bíblico. Você precisa da comunhão dos santos, você precisa da comunhão dos irmãos. Você precisa de um ambiente onde você pode ser edificado, ministrado, confirmado, onde você pode exercer os seus dons espirituais. Está muito claro isso aqui. Esse anseio de Paulo de querer estar com os irmãos para essa edificação mútua. É um movimento triste, esse que acontece no mundo todo, que nós chamamos de desigrejados. Cristãos que dizem-se cristãos, querem a Cristo, mas não querem a noiva de Cristo, não querem a igreja. Não somente Paulo gostaria de ser confortado por eles, mas ele diz no verso 13, olha, muitas vezes, irmãos, me propus a ir ter com vocês no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. O interesse de Paulo, além da comunhão com eles, era obter o fruto do seu trabalho entre os romanos, mas não só entre os romanos, né, entre os gentios também. A vida de Paulo era voltada para ver o fruto do evangelho, florescendo entre os povos, né? Esse era o seu plano. E nisso o apóstolo Paulo tinha planejado muitas vezes ir, só que ele tinha sido impedido. Nem o apóstolo Paulo sempre conseguia as coisas do jeito que ele queria. Ele já fazia planos, ele planejava tudo, mas não dava certo. No final da carta ele vai dizer isso. A razão é que ele estava pregando ainda, né? Havia muito campo para ele evangelizar na bacia do Mediterrâneo, e quando ele plantava uma igreja, ele tinha que organizar aquela igreja, ele tinha que promover a eleição da liderança, ele tinha que deixar a igreja estruturada, aí ele ia plantar uma outra igreja e voltava para ver como estavam os novos convertidos. Era um trabalho intenso.
e tinha muito, ele queria ir para Roma, mas ele não conseguia. O trabalho, o campo missionário exigia a sua presença ali, e ele não podia largar aqueles irmãos, embora agora ele pensasse que estava chegando a hora, né, dele ir para Roma. Aqui você vê o grande apóstolo Paulo desejando, ansiando a companhia dos crentes para conforto, consolo e em busca do fruto espiritual, que isso sirva de experiência para nós, né? O último ponto está do verso 14 a 15, né? A gente está falando da maneira como Paulo revela o seu amor por aqueles irmãos, né? Querendo ter comunhão com eles, orando por eles. Em terceiro lugar, Paulo se sentia devedor a eles. Do verso 14 ao 15. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros em Roma. Paulo se sentia devedor, primeiro porque ele se sentia salvo pela graça de Deus. Ele era um fariseu arrogante, prepotente, cego pelo legalismo da sua religião, cheio de ódios contra Cristo e contra os seus seguidores, e um dia a graça de Deus o alcançou, sem mérito, sem merecimento da parte de Paulo. Foi uma mera misericórdia da parte de Deus. Deus aparece em Cristo Jesus no caminho de Damasco e um fariseu arrogante foi transformado em um cristão sério. Então Paulo foi transformado pela graça. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós nos sentimos devedores aos outros. Se Deus me deu essa graça de perdoar os meus pecados e me aceitar, então eu me sinto em dívida para com as outras pessoas, para que elas também experimentem essa graça e essa misericórdia. Uma vez foi dito, né, que evangelizar é um mendigo dizer a outro aonde ele encontrou o pão. Agora imagine você, o mendigo, um morador de rua, passando fome, e ele descobre um local onde tem pão de graça. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair gritando para todo mundo: gente, eu achei pão, pão de graça, olha, aquele local tem pão e é de graça. É isso que ele vai fazer. Ele se sente devedor, porque ele recebeu algo gratuitamente, misericordiosamente, aquilo que ele precisava. Ele se sente em dívida. Se ele não contar nada para ninguém, ele vai se sentir um egoísta. Ele vai se sentir culpado de que outras pessoas vão morrer sem pão enquanto ele tem pão e ele sabe onde encontrar. Por isso Paulo diz: eu sou devedor, porque a graça do evangelho me alcançou. Eu não posso ser outra coisa, eu não posso sentir outra coisa, porque eu recebi o perdão de pecados. Então o apóstolo Paulo vai dizer então que por isso ele se sente devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Uma curiosidade aqui, a palavra bárbaros, ela na verdade é uma onomatopeia, né? Sabe quando você fala clique, por exemplo, o clique se refere a um barulho, né? A partir do som, isso é uma onomatopeia. Então, o que significa essa palavra bárbaro aqui, né? Os gregos, eles se julgavam superintelectuais, eles se julgavam a nata do universo, raça nobre. Isso a partir dos esforços de Alexandre o Grande, com a expansão da helenização, cerca de 250 anos antes de Cristo, que dominou todo o Império Romano, todo o Império, até que os romanos tomaram conta. Mas os gregos se achavam superiores, né? Grego era a língua falada em todo o mundo. Quando vinha uma pessoa de uma outra nação que não falava grego, os gregos ouviam ele dizendo, e para eles soava como bar. Os gregos começavam a chamar eles de bárbaros, né? Como se fosse uma onomatopeia, né? Bárbaro, ignorante, né? Isso chegou para nossa língua, né? Fulano é um bárbaro, é um rude, é um ignorante, exatamente por conta desse bar, que virou bárbaro, né? Então eles chamavam esses povos de bárbaros, né? Pessoas que não falam gregos, né? Portanto, para eles, ignorantes. Paulo, então, ele está usando o idioma da época, né? Ele está usando uma palavra que era muito conhecida na época. E ele diz: eu sou um devedor tanto a gregos quanto aos não gregos, aos bárbaros. Esses que os gregos menosprezam. Porque para Paulo não havia diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A prova disso que eu estou falando é que ele fala em seguida, né? Tanto a sábios como ignorantes, que são os bárbaros, né? Ele diz: eu sou devedor à humanidade toda. Por quê? Porque não há um justo, não há um sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só no Evangelho de Jesus Cristo, gregos e bárbaros podem encontrar salvação. Eu não me sinto devedor não a um ou a dois. Eu me sinto devedor a cada pessoa que mora nesse mundo. É isso que Paulo está querendo dizer. Por isso que Paulo vai dizer no verso 15, que ele está pronto a ir anunciar o evangelho também a vocês que estão
e em Roma. Meus irmãos, o que a gente pode aprender aqui? Eu vou tentar fazer um resumo aqui de alguns pontos, e depois eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, a gente não cansa de se maravilhar com o poder do Evangelho, né? Quem está dizendo todas essas palavras aqui, quem tem esse coração amoroso e cheio de oração, cheio de desejo de estar com aqueles irmãos que ele nunca viu, que se sente devedor a eles, aquele Saulo de Tarso, que era arrogante, fariseu, pretensioso, que achava que estava fazendo um favor a Deus matando os cristãos, perseguindo os cristãos e os jogando na cadeia. O Evangelho mudou esse homem. De um fariseu endurecido, cheio de mágoa, de ódio, é agora um homem apaixonado pelo Evangelho, que ama as pessoas, ora pelas pessoas, quer estar com as pessoas, quer aprender delas, quer ser edificado com elas. E ele se sente devedor. Não que as pessoas lhe devem, ele é o grande pregador do Evangelho, mas ele se sente devedor das pessoas, porque ele recebeu uma graça imerecida. O Evangelho faz isso com as pessoas, ele muda pessoas, ele transforma pessoas. Ele faz com que Saulo de Tarso seja o Paulo que escreve a carta aos Romanos. E eu queria que você entendesse isso, que você acreditasse nisso, que você cresce no poder do Evangelho e como Deus pode mudar a vida de uma pessoa, transformar uma pessoa, tirar o seu coração de pedra, coração de mágoa, de ressentimento, de raiva com Deus e com a vida e transformar numa pessoa leve, uma pessoa feliz, cheia de amor, que quer abençoar outras. É isso que o Evangelho quer fazer em nós. É isso que significa ser cristão, ser alcançado por esse Evangelho. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos o que de fato é uma vida piedosa espiritualmente, que é uma pessoa comprometida com o Evangelho. É a vida de Paulo, não é porque ele era apóstolo, não. Se Deus não tivesse chamado ele para ser apóstolo, mas para ser um fazedor de tendas, ele teria o mesmo coração, assim como ele fez isso, né? Ele foi um fazedor de tendas. Ele buscou as pessoas, orou pelos outros, se interessou pelas pessoas, queria ter comunhão com elas, e quando podia ele abençoava com os dons que ele recebia. Compare isso com a sua vida. A gente entende nesse texto a importância de estarmos em comunhão. Quando a gente insiste com a igreja, venha para os cultos, é importante, participe durante a semana de um grupo de estudo bíblico, de um grupo de discipulado, procure irmãos para você ter comunhão. Nós não fazemos isso por uma outra razão, a não ser porque é bíblico. É bíblico a comunhão dos santos. Nós estarmos juntos, nos ministrarmos uns aos outros, crescermos juntos. A igreja ela é um corpo. Você faz parte de um organismo vivo. As metáforas que a Bíblia usa para a igreja, todas elas dizem isso. Nós somos galhos de uma árvore, pedra de um edifício, nós somos membros de um corpo, então a gente faz parte dessa coletividade. A quarta coisa que nós aprendemos aqui é a obrigação de pregar o Evangelho. Se você foi alcançado pelo Evangelho, se você ouviu esse Evangelho, por que você não se sente um devedor? Se você sabe o caminho para Deus, você não se sente na obrigação de dizer isso para outras pessoas? Eu sei que existem dificuldades naturais do temperamento, personalidade, dificuldades físicas mesmo, mas existem ferramentas que podem te ajudar, métodos, caminhos para que você possa compartilhar a sua fé e dizer, ou pelo menos se você não consegue dizer, você pode dizer, olha, eu queria convidar você para ir na minha igreja. Mesmo que você não consiga explicar o Evangelho para alguém, mas você pode fazer um convite. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, por exemplo, você pode não saber falar, mas você pode indicar, por exemplo, para essas pessoas, né, que você conhece, que você gostaria de falar, você pode falar assim, olha, eu conheço um rapaz que está fazendo uma série de mensagens no YouTube falando sobre Romanos, eu não sei te explicar, mas, olha, assiste esse vídeo aqui e manda o link desse vídeo para ele, ou se você está ouvindo isso no podcast, né, você pode falar também, olha, estou ouvindo esse podcast aqui, olha, ouve também, você vai gostar. Então, assim, você tem ferramentas para fazer isso. E aí, uma praticidade, né? Na tecnologia que a gente tem hoje, né? O mundo, né, contemporâneo que a gente está, né, você pode pegar esse vídeo, o link desse vídeo, copiar e mandar no WhatsApp para alguém, ou se for num Spotify, né, que você esteja ouvindo esse áudio, você pode copiar, né, compartilha isso com a pessoa que você quer auxiliar, né? Existem ferramentas para isso. Então, e você ajuda o canal a crescer, você ajuda mais pessoas ficarem sabendo, né, compartilhando os vídeos. Então, é uma ferramenta que Deus dá para a gente. A internet, nós sabemos, ela atrapalha muito o mundo através de diversas formas, mas ela pode ser bênção também.
E é para isso que a gente está aqui, para saber utilizar a internet a nosso favor. Então, uma oportunidade que você tem é de compartilhar, por exemplo, esse vídeo ou esse áudio do Spotify com a pessoa que você gostaria de ver alcançada pelo Evangelho de Cristo. Você pode falar, olha, eu não sei explicar a minha fé, mas está aqui, olha, um Novo Testamento para você, tem aqui um folheto da minha igreja, enfim, tem muitas ferramentas que você pode utilizar. Há muitas formas de você dizer aonde tem pão. E, finalmente, nós precisamos lembrar, né, de que a gente pode fazer planos, mas a resposta final é sempre de Deus. Paulo não fazia a menor ideia de como ele ia para Roma, ele foi, mas não foi como ele estava pensando. Mas Deus cumpriu seus planos, porque preso em Roma, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão. Se ele tivesse solto, nós estaríamos privados dessas cartas. Mas lá na prisão ele abençoou muito mais gente do que se ele tivesse seguido os planos dele. Ele evangelizou não somente aquele povo lá, né? A gente nem sabe se Paulo esteve na Espanha, provavelmente ele não foi para a Espanha, mas ele chegou lá. Hoje ele está lá, através dos seus escritos, através da Bíblia, através dos seus escritos que ele fez enquanto estava na prisão, porque a vontade de Deus é soberana, ele sabe o que faz. Então, que Deus de fato nos ajude diariamente para que a gente tenha tempo para servir a esse Deus. Que Ele nos dê graça de buscar comunhão com os demais irmãos. Que Ele nos dê a graça de testemunhar o Cristo vivo, a quem nós somos devedores, a todos os homens desse Evangelho. Bom, meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha sido útil para você, que ela tenha falado ao seu coração, que ela tenha te auxiliado a compreender melhor, então, como o apóstolo Paulo amava os irmãos em Roma. Essa é a segunda mensagem que nós temos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, se você quer saber mais, se você quer conhecer mais, se você quer continuar ouvindo mensagens como essas, então se inscreve no canal, clique em gostei para eu saber que você gostou desse conteúdo, ou se você não gostou também, se acha que algo precisa ser melhorado, então clica no não gostei para que eu possa saber também. Ativa as notificações do canal para que você possa saber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal e seja extremamente abençoado. Os vídeos que eu faço aqui são simplesmente para poder abençoar as pessoas do Reino de Deus, difundindo a mensagem do Evangelho, difundindo estudos, para mim foram muito úteis, falaram muito comigo e que eu gostaria de compartilhar então com vocês também. Lembrando mais uma vez que esse é um estudo do reverendo Augusto Nicodemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então eu trago aqui para vocês algo que já foi preparado anteriormente com muito carinho pelo nosso querido amigo reverendo Augusto Nicodemos. Ok? Então, Deus o abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Misericórdia. Tô ficando careca. Bora.